Então, gente, boa noite, né, novamente. Vamos começar aqui a segunda aula. Sinto que assustei um pouco vocês na terça-feira, então hoje a gente vai passar para a parte mais prática, né? Eu já mandei algumas bases que a gente vai trabalhar hoje, por isso que eu perguntei lá no grupo quem é que tinha baixado, quem que já tinha baixado essas bases, porque a gente vai fazer algo mais prático hoje. Então, quem não tiver baixado ainda, eu pedi para os meninos enviarem no e-mail de vocês. E aí eu vou estar compartilhando aqui a tela para a gente começar, beleza? Hoje, na aula passada, eu não estava conseguindo ver o chat, mas hoje eu já estou conseguindo, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandando pelo chat que eu vou lendo aqui do lado. E então, tipo, vocês já abriram aí o Power BI, a gente já pode começar. Alguém está com alguma dúvida ainda da aula passada? Assim, eu sei que foi muito teórico, né? Foi um conteúdo um pouco denso, mas hoje na prática eu acredito que vai ficar bem mais claro e vai ficar bem melhor para vocês. Só abrir aqui, pode ver. Vocês estão vendo minha tela já? Então, quem já baixou, né? Vocês também estão nessa mesma tela aqui, eu acho que a versão mais atual. E aí, hoje, a gente. Vocês já baixaram as bases também? Já tá tudo aí na agulha? Bem, então vou dar só uns minutinhos aí para 2 minutinhos para baixar a base. E aí a gente dá início aqui. Mas, tipo, como eu falei, né, hoje a gente vai trabalhar mais um pouco a parte prática. Pronto, o Gerson mandou aí o link para ir baixando. E aí a gente vai trabalhar com essa área aqui, que é a parte de transformação de dados. Então, antes da gente passar, né, para a visualização, a gente tem que passar por essa etapa aqui de tratar o nosso dado. Por isso que eu mandei essas bases para vocês, para a gente explorar um pouco e conhecer o que, que isso aqui pode fazer. Porque, como eu falei, aqui seria a aba de relacionamentos, né, que a gente vai também ver mais a prática hoje o porquê. Aqui seria a parte da visualização e aqui a parte da visualização dos dados e aqui a parte da mais visual mesmo, tipo, de mostrar. Então, primeiramente, né, a gente vem aqui em obter dados. E aí, como a base que eu mandei para vocês, tanto base em Excel como uma base em CSV, a gente vai usar essas duas aqui, né, o Excel ou CSV. E para quem não quiser baixar, para quem, tipo, não tiver com internet ruim, a gente pode usar também a opção da web, que é só pegar o link aqui. A gente pode vir aqui, né, selecionar um arquivo, e aqui ele vai aparecer um link. Então, você pode copiar esse link e aí você pode também colar lá no Power BI. E aí, voltando aqui, como eu já tenho baixado, acho que já dá tempo de baixar de vocês também. A gente vai trabalhar aqui com essa primeira aqui,
que é a Tefatura 2019. Então, quem estava baixando já conseguiu baixar? Tipo, a gente já pode começar? Então, beleza. Como eu falei, né? A gente vem aqui, primeiramente, né? Vai em obter dados e Excel, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, mas a gente pode, se eu fosse aqui, selecionasse o CSV, ele também ia aparecer para mim. As bases que eu tenho em CSV, geralmente a gente trabalha com o CSV, o que, para quem não sabe, né, o que é o CSV? Ele é um arquivo separado por vírgula. Por que que ele é melhor? Deixa eu abrir só um formato aqui para ficar, por exemplo, ele é um arquivo assim, ó, ele é separado ou por vírgula, ou por ponto e vírgula, mas ele não é tão formatado. Então, ele é um arquivo cru e prefere-se trabalhar com ele porque ele é muito maneiro em relação a outro tipo de arquivo. Então, comporta bem uma base de dados bem maior e você consegue abrir bem melhor do que trabalhando com Excel, como eu falei, que tem aquela limitação lá de espaço e aí ele acaba ficando um pouco mais pesado. Então, se a gente comparar aqui os tamanhos, ó, por exemplo, um de Excel tem 242 KB, aqui tem 14. Então, tem essa diferençazinha. Para bases menores, pode ser Excel, sem problemas, mas para bases maiores, geralmente, as que vocês vão encontrar na internet, se vocês forem procurar, tipo, database para trabalhar com Power BI, database para treinar Power BI, a maioria delas vai ter em CSV. Grande parte vai estar em CSV ou arquivo de texto. Então, aqui, né, vou importar aqui. Então, você seleciona o que você quer. E ele vai abrir aqui essa tela para você escolher que planilha, né, que você quer trabalhar. Então, no caso do nosso arquivo, a gente só tem uma página. Se a gente tivesse mais de uma, então acho que é o caso desse aqui, vendas, a gente tem duas pastas aqui. Então, a gente tem a página um e tem a página 2. E aí ele me deixa selecionar com qual eu quero trabalhar. Então, só voltando lá para outra, acho que só voltando lá para outra, né, para ter faturas. Então, a gente seleciona aqui a que a gente quer trabalhar. E aí tem essas duas opções aqui: carregar ou transformar dados. Qual a diferença entre elas? Quando você vai encarregar, você já meio que aceita a formatação que ele colocar para o seu arquivo. Então, eu não aconselho você carregar logo direto, porque às vezes, dependendo do formato do arquivo, algumas informações como data, decimal ou textual podem vir desconfiguradas e aí depois há algum erro na sua visualização e aí você não, para tratar, é melhor tratar logo do início. Então, a gente vai começar aqui com essa parte de transformar dados. E aí, quando você importa, né, para o seu, aqui para a parte de transformação de dados, ele vai para essa tela aqui. Tá aparecendo só a tela do Power BI ou todas? Oi, pronto. Eu aqui morrendo de falar. Pronto. Deu certo agora? Pronto. Você vai para essa tela aqui, que é a tela que você realmente vai trabalhar na transformação dos seus dados. Então, vou só renomear aqui o meu arquivo, né, para saber o que eu estou mexendo. E aí, eles, por padrão, ele já meio que faz um tratamento inicial.
Ou seja, ele tenta saber ali com que ele está mexendo. Então, tem essa etapa inicial aqui da fonte. Então, aqui ele vai dizer onde é que está seu arquivo, né? E qual tipo de arquivo é. Aí, navegação, é justamente porque aqui, quando você sobe um arquivo de Excel, ele tenta saber em qual planilha ele está querendo mexer. Então, ele não sobe exatamente, ele não sobe direto o arquivo inteiro. Aí ele só passa para essa parte aqui de navegação, que é a expansão, né? Ele expande o arquivo. Por exemplo, se eu subisse aqui vendas, como a gente viu, né? Tinham duas planilhas. Então, ele me deixaria filtrar aqui, planilha 1, planilha 2, com qual que eu vou mexer. Se eu quisesse mexer com as duas, aí eu subiria as duas, mas aqui eu consigo filtrar com qual planilha eu quero mexer. Aí, já que aqui só tem uma, então não tem nenhum problema. Aí a parte de navegação. Aí aqui, né, a navegação, ele realmente sobe o arquivo cru, do jeito que você subiu. E aí, se ele identificar que tem cabeçalho, ou seja, o nosso arquivo aqui, ele tem cabeçalho. Então, ele identifica que, tipo, esse campo aqui é um campo de texto, é diferente dos demais, e aí ele já promove o cabeçalho. Mas, tipo assim, meu arquivo não tem cabeçalho. Como é que, a primeira linha dele é um cabeçalho, mas não, não, o Power BI não reconheceu. Então, a gente tem essa opção aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Então, caso ele não faça isso de maneira automática, você também pode ir por aqui. E aí ele vai transformar a primeira linha do seu arquivo no seu cabeçalho. Aqui, aí passando nisso, né? Ele vai e tenta ler com que tipo de dado ele está trabalhando. Então, por exemplo, aqui ele já transformou no inteiro, né? Você pode ver por aqui, ó, tipo de dados inteiro. Aí aqui também, como é só número, ele também transformou no inteiro. Aqui ele já reconheceu que é um decimal. Aqui também ele já reconheceu que é um decimal. Só tem que ter cuidado com a questão do separador. Porque, por exemplo, tipo, aqui ele já reconheceu que é vírgula, mas em alguns casos ele sobe como um ponto. E aí você tem que ter cuidado, porque quando ele sobe como um ponto, ele acaba arredondando, e aí o seu valor não vai ser o que você queria. Mas e como já subiu como vírgula, então não tem nenhum problema. Então já identifica que é um decimal. Você pode ver no por aqui, ó, o tipo de dado que ele mudou, para qual ele mudou. Então, decimal, decimal, data, ele já reconhece como data. E aí, tanto você consegue mudar para data, aqui tem data e hora, né? Mas também não, quero que seja só data. E aí você pode mudar o tipo só para data, porque ele já arredonda mesmo, normal. Aí data, data. E aqui, por exemplo, ó, um ponto. Vocês estão vendo que aqui tem esse dado nulo, né? Então, essa coluna aqui, mesmo que ela seja de data, a maior parte dela seja de data, aqui como tem um nulo, ele não reconheceu como data. Por isso que no início eu falei que é importante a gente sempre vir para essa etapa aqui e não carregar direto o arquivo, porque podem ter esses erros aqui e aí acabar interferindo um pouco. Daí, só terminar essa parte aqui que a gente volta para cá. Aí vocês viram que os outros, ele transformou como data normal, data e hora, que ele viu que tinha data e hora, mas esse aqui, por conter texto, ele não transformou. Aí o outro transformou normal para número inteiro, decimal e aqui número inteiro. Aí aqui no caso, também você tem que só ter cuidado em conhecer com o que você está trabalhando. Porque, por exemplo, aqui eu sei que não tem nenhum problema eu colocar esses números como número inteiro, porque eu sei que não vai ter nenhum zero na frente. Mas, por exemplo, se eu estivesse tratando, é o mesmo exemplo que eu falei no início, né? Se eu estivesse tratando como CPF, então, para mim, seria muito melhor trabalhar como texto. Porque como texto, ele não tira os números da frente. Então, tipo, deixa eu adicionar só uma coluna aqui para. Eu vou, não se apresentar, eu vou só adicionar uma coluna aqui, para ficar mais claro. Deixa.
Eu só adicionando aqui essa tabela, ó. Aqui vocês viram que lá no início, ó, se eu vou aqui para a fonte, eu tenho zero no início do meu ID. Só que aqui, como ele vê, a maioria é um número, então ele altera automaticamente para número. E isso faz com que, por exemplo, se eu tivesse em outra tabela, né? Fazer ligação com outra tabela. Se eu tivesse essa mesma chave aqui, só que lá ela estiver como texto, tem aqui você também está como um número. Então ele meio que comeu esse zero da frente. Mas se na minha outra tabela que eu quiser fazer relação tiver como texto, já não vai funcionar, porque aqui vai estar, apesar de ser uma chave na maior parte igual, não vai estar 100% igual. Por isso que é importante a gente saber que tipo de dado a gente está subindo, porque ele automaticamente ele já tenta detectar e aí nem sempre é verdadeiro. E aí, no caso aqui, como eu sei que esse daqui não tem nenhum que tenha zero na frente, então eu posso deixá-lo como número inteiro da mesma forma. Vocês estão vendo que aparece essa parte aqui quando eu quero alterar o tipo de dado. Por quê, né? Aqui, ó, aqui tem as etapas que eu sigo, que eu aplico quando eu vou começar a tratar o dado. E ele pergunta se eu quero substituir a etapa atual, que a etapa atual é essa aqui, ó, tipo alterado. Então, aqui ele já alterou, né? Vocês podem ver por aqui, ele já alterou para um texto. Então, a diferença é, se eu pedir para ele alterar novamente para o número, ele está me perguntando, eu altero primeiro para texto, depois para número, ou tu quer que nem seja texto? Então, se eu colocar substituir atual, ó, aqui já mudou para int, que é o número inteiro. Mas se eu colocasse para ele, por exemplo, aqui, texto de novo, ó, adicionar nova etapa. Então, toda vez que eu subir essa base de dados, que eu atualizar, ele vai primeiro transformar para inteiro e depois vai transformar para texto. Então, é só essa diferença. Aí, como eu falei, aqui são as etapas que a gente aplica. E diferente, assim, dos outros que a gente está acostumado, aqui não tem Ctrl Z. Então, se você quiser desfazer alguma coisa, você vai ter que desfazer a etapa inteira, não é só uma parte dela. A não ser que depois, assim, com o tempo, você aprenda a mexer aqui nessa configuração que ele coloca, aí você consegue tentar mexer pelo menos em partes para não mexer, excluir a parte toda. Por exemplo, se quando eu subisse supondo que eu subi uma nova fonte, e aí essa minha nova fonte, ela não tem essa coluna DS envio que eu acabei de excluir. Então, aqui, ó, ele vai tentar procurar a coluna DS envio e ele não vai achar. E aí, eu vou ter que excluir isso aqui tudo e alterar todo o tipo de novo. Então, não necessariamente. Você pode vir aqui, ó. Você tá aqui, ele diz. Desculpe interromper, é que algumas pessoas estão achando um pouco complicado. Teria como você tentar esclarecer um pouquinho, ou então um pouco mais devagar? Beleza. Não era nem esse meu Deus e esse tenso no chat, não era nem referente a isso, era mais a ausência do Ctrl Z mesmo, que gerou um ponto mais de boa. Não, mas tá de boa até agora, tipo, o ritmo tá dando pra pegar direitinho. Por mim, sim. Os demais também tá de boa? Não, mas com o tempo aí vocês acostumam. Porque, às vezes, assim, como eu falei, né? Aqui é tudo por etapa. Então, como eu tava falando, supondo que eu já deixo tudo preparado aqui, o que eu quero. Então, aqui toda vez que eu subir, porque ele vai trabalhar dessa forma. Se eu atualizar esse arquivo aqui, né? Supondo que eu atualize esse Excel,
eu não vou precisar subi-lo novamente. É só eu clicar aqui em atualizar e ele já vai fazer todo esse tratamento de novo. Aí eu tô falando, supondo que, sei lá, meu arquivo veio trocado. Mas veio, tipo assim, um detalhe trocado. Não veio o arquivo todo. Então, eu posso procurar aqui, ó. Por exemplo, ele fala, coluna desse envio da tabela não foi encontrada. Então, procura aqui onde é que ele está chamando desse envio. E eu posso só apagar a etapa. E aí já ele ignora que essa coluna existe e dele consegue prosseguir, sem eu precisar excluir a etapa inteira e ter que mudar tudo de novo. Ficou claro essa parte? Não são essas duas formas que a gente tem de fazer uma alteração. Ou excluir todo, por exemplo, aqui, eu vou excluir essa etapa. Então, só venho aqui no xizinho, excluo. Então, quando ele carregar o arquivo novamente, ele não vai excluir a minha coluna, ó. Tem que ela aqui. A única diferença é o quê? Como eu excluí a coluna daqui, aí eu vou só ter que aplicar a mesma etapa para ela, né? Então, pronto, ó. Ela já foi adicionada aqui de novo. Aqui, ela. Aí, esses são os passos iniciais, né? Quando a gente carrega. E daí, daqui para cá, é mais a gente brincar com o que isso pode fazer. E, como eu digo, brincar, né? É que a gente tem algumas opções, que é o quê? Por exemplo, essa parte de remover coluna, né? Tem aqui a parte de remover coluna, se eu quero remover só uma, se é só que eu estou selecionada, ou posso remover mais de uma também, ele, tipo, deixa só a que eu estou selecionada e exclui as demais. Então, dizer que, por exemplo, se eu quisesse fazer só uma coluna com o ID do cliente, eu não quero mais nenhuma. No lugar de eu ter que, tipo assim, selecionar tudo, né, e ter que apagar, é só mais uma opção. Só vem aqui, selecionar as que eu quero e remover as outras. Aí, essa parte aqui eu vou passar um pouco mais depois, né, que é mais a parte, assim, de configuração mesmo. Mas tratamento tem essa aqui, né? Escolher colunas, que é tipo, ele já diz, é a mesma coisa de selecionar. E dividir coluna é bem usual também. Porque, por exemplo, a gente tem aqui essa coluna de data, né? Só que aqui eu tenho dia, mês e ano. Tenho elas juntas. Então, se eu posso, eu quero, por exemplo, separar aqui, eu quero uma coluna de dia, uma coluna de mês, uma coluna de ano e uma coluna de hora. Então, eu posso aqui só dividir minha coluna por delimitador. Aí ele já reconhece o delimitador que eu quero dividir, mas, por exemplo, aqui eu tenho, vocês estão vendo que eu tenho um espaço, tá pequeno aí ou tá bom? Tá dando para enxergar, gente? Então, por exemplo, aqui, vocês estão vendo que eu tenho um espaço, né, entre a data e a hora. Então, se eu não quiser dividir por delimitador, por essa barra, né, se eu quero separar só data e hora, aí eu posso dar um espaço, que aí no primeiro espaço que tiver, ele vai separar. Então, aqui eu posso dizer, se eu quero dividir, né, da extremidade esquerda, do início, né, ou do final, ou se eu quero dividir cada vez que ele achar um espaço. Então, eu posso separar essas três opções. E aqui ele pergunta se eu quero dividir em linhas ou em colunas. Aí, aí você seleciona a opção que você quer. Então, clique em OK. E aí ele separa, vocês viram? Ele criou uma coluna para mim de data e uma coluna para mim de hora. Porque eu pedi para ele separar cada vez, eu pedi para ele separar quando tivesse um espaço. E aí eu posso dividir isso de N maneiras. Então, eu vou só desfazer aqui, né, apagar a etapa. Aí ele deixa dividir por número de caracteres, por posições, por número de caracteres, por exemplo, aquele lá o exemplo que eu dei na aula passada, né? Se eu tenho um telefone e aí eu quero pegar só o DDD,
Então, eu posso pegar, tipo assim, pedir para ele me dar só os 2 primeiros, os 2 últimos. Aqui por posição, por exemplo, eu tenho, deixa eu ver aqui, eu tenho, só pensar aqui num exemplo. Pode ser até o telefone também. Se eu tiver aqui um telefone, né? Então, mais 55, subir aqui esse telefone. E aí, ele tem o código do país na frente, eu quero só o DDD. Então, eu posso dividir a coluna por posição, pegando só a posição 3 e 4. E aí, tipo assim, mesma forma do outro, né? Você fica dividindo em coluna. Ó, só que ele... dá 3 a 4. Aqui, ó, ele pegou os 3 primeiros e cortou. Então, aqui não era 5, 5, 5, 5, 8, 5, tá? Então, ele pegou os 3 primeiros e dividiu nesses 3 primeiros. E aí, pegou os 3 primeiros para substituiu, e aí dividiu a minha coluna. E aí, depois ele só altera. Então, se eu aqui 3, pegar só o 4 aqui. Aí já pega os 4 primeiros e aí divide a partir do que a gente colocar. Aí aqui é mais para o seu gosto, né, para o seu uso, necessidade. Essa parte aqui de agrupar também é bem interessante, porque, por exemplo, se eu tenho... Aqui vocês estão vendo que eu tenho uma coluna de datas, né? Então, eu tenho aqui várias datas. Aqui ele mostra sempre as primeiras 1000 linhas. Então, esse arquivo, ele tem 1 milhão de linhas. E aí, para ele sempre faz essa avaliação, ele pega as 200 primeiras linhas do teu arquivo e avalia para fazer essas primeiras alterações aqui de tipo. Então, tudo que ele fizer aqui vai ser para sempre em relacionado às 1000 linhas. Para quem não aparece essa opção aqui, né, esse análise do perfil, é só vir aqui em exibição e pegar esse perfil da coluna. Eu gosto de utilizar porque ele me mostra justamente como é que está o meu perfil. Tipo, quantos eu tenho, se tem duplicata, se não tem, se tem número repetido, se não tem. Então, voltando para cá, né? A gente tem os valores estão separados por data. Então, se eu quiser, sei lá, eu quero, para não ficar tão pesado, eu quero que você me diga a soma do meu valor. E aí eu vou agrupar isso tudo por data. Então, ele vai fazer essa soma. Então, tudo que não for essas duas que eu coloquei, ele vai ignorar e vai agrupar o valor por data, né? Que ele está carregando, que a base realmente é bem pesada. Mas aí, quando ele agrupar, a gente vai ver. Ó, então, ele já somou, né? Que eu pedi para ele fazer a soma por data. Então, aqui, ó, no lugar de ter 1 milhão de linhas, eu tenho 33 linhas. Que aqui eu tenho faturamento de novembro até fevereiro. Então, tipo, se eu quiser só essa tabela aqui, aí eu nem preciso subir, carregar tudo e depois somar isso num gráfico. Então, eu posso, tipo assim, só ter isso aqui já feito e extrair essa tabela que eu quiser. Então, para esse agrupamento. Aí, eu posso agrupar por mais coisas? Posso agrupar por mais coisas. Então, se eu quiser, sei lá, contagem, tem que contar quantidade de clientes. Então, eu posso, além de ter a soma do valor faturado, eu posso contar contar minhas linhas, entendeu? Então, tipo assim, ele vai, só contar aqui,
ele vai me dizer quantas linhas, né, quantos clientes eu tenho para cada data de faturamento e o valor faturado naquela data. Então, ele está só carregando aqui. Que aí você pode fazer, ticket médio, entendeu? Quanto que foi gasto por cada cliente, por exemplo. Ó, ele conta aqui quanto que eu tenho para cada data de faturamento aqui. Então, se eu quiser saber o ticket médio dessa data aqui, aí eu só divido essa coluna por essa aqui e aí já vou ter o que eu quero, sem precisar de mais coisas. E aí, como eu falei, é mais você brincar e ver para o seu objetivo, né? Aí aqui também mudar de número, né, como eu já falei. E aqui é onde a gente vai corrigir aquela questão lá dessa coluna aqui, né? Vocês estão vendo que aqui tem um nulo, né? Então, isso aqui poderia sujar a nossa visualização, porque na hora que eu fosse colocar no gráfico, ele ia aparecer um valor nulo, e aí o que eu vou fazer, né? Então, se eu clicar aqui, eu posso ver, será que tem mais valores nulos nessa coluna? Então, ele vai carregar, sempre ele carrega, toda vez que eu vou fazer alguma alteração, ele sempre carrega. Então, quanto mais pesada a sua base, mais demorado ele vai carregar. Por isso que é, tipo, trabalhar, inicialmente é bom trabalhar com base pequena, porque você consegue fazer mais coisas. Deixa eu só ele cair aqui. Até agora tudo de boa? Sim. Vamos esperar que ele trabalhar, né? Que acho que vai demorar um pouquinho para carregar. Mas, enfim, se eu tivesse. Quando ele carrega aqui, ele vai me dizer, tipo, quantos valores nulos eu tenho nessa coluna aqui. E aí, por que isso é importante para mim, né? Para eu ver como é que tá a saúde da minha coluna, a saúde dos meus dados. Então, como eu estou trabalhando aqui com data, eu colocando isso no eixo de data, ia ficar complicado, ia ficar, tipo, não ia ficar tão assertivo. Então, eu vou ver se eu espero carregar. Como é que eu corrijo isso, né? Posso vir aqui, eu sei que tem valores nulos, então eu posso vir aqui, e aí eu venho e substituo. Então, tipo assim, tudo que tiver nulo, eu vou substituir, sei lá, bota um zero. E aí ele já vai estar aqui zero. Aí vamos ver se ele já consegue interpretar isso como data. Então, tipo, ele substitui, ó, aqui eu já consigo substituir como data. Porque, por exemplo, se eu substituir isso aqui, eu sei que é data, mas se eu substituir isso aqui, ó, ele ia ficar com esse valor ainda aqui nulo. E aí, pode ser que, tipo, para mim não seja interessante trabalhar com valores nulos. Então, eu posso só substituir e aí, tipo, ele pelo menos tem um valor de preenchido. Então, aqui eu já posso trabalhar com data. E a coluna ainda não quer carregar, mas enfim. Aqui o substituir valores é bem simples, é realmente igual aquele lá do Excel, tipo, localizar e substituir. Então, você pode trabalhar com qualquer tipo, por exemplo, se aqui eu tivesse meu separado decimal fosse um ponto, então é só substituir aqui valor e aí substituir ponto por vírgula. Então, ele sempre vai aplicar a transformação em cima da coluna que você está selecionada. Então, se eu tenho aqui valor pagamento, eu tenho várias colunas de valor. Então, supondo que aqui tivesse um ponto, se eu colocar substituir, ele ia fazer a substituição
em cima de todas essas colunas que estão selecionadas. Então, para selecionar é a mesma coisa. Seleciona, Ctrl e vai apertando, vai selecionando as que você quer. Aí, essa parte aqui eu vou passar um pouco depois, que aqui já precisa de outra tabela. Mas, passando aqui a parte de transformar, né? Tem algumas outras operações que a gente consegue fazer. Fora essa parte aqui de mudar o número, o tipo de dado, né? Aqui é a substituição, dividir coluna. Então, aqui, o transformar, ele vai aplicar as operações em cima da sua coluna. Ele não vai adicionar uma nova coluna no seu dado. Então, tipo, aqui eu posso... Aqui não tem texto, né? Mas, tipo, supondo que tivesse um texto. Então, eu posso formatar tudo para maiúscula, minúscula, formatar o texto, né? Da maneira que ele dá aqui. E esse extrair aqui é a mesma coisa lá, faz a mesma coisa desse aqui, né? Desse dividir. Só que o extrair, no caso, ele vai cortar, ele não vai dividir sua coluna. Ele vai simplesmente só pegar o que você pediu para ele selecionar. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser extrair, tipo, os primeiros caracteres, os últimos, o intervalo, texto antes do delimitador, esse texto antes do delimitador, tipo, por exemplo, aqui, né? Eu tenho esses números aqui. Esses valores eles estão separados por vírgula. Mas aí eu não quero saber os quebrados, eu não quero saber os decimais. Então, eu posso pedir só para ele extrair o que está antes da vírgula. Eu só pedir para ele extrair o que está antes da vírgula, ele vai arredondar, ó. Ele vai só me deixar com o número inteiro. Da mesma forma que eu quisesse saber, tipo assim, só os centavos, então após o delimitador. Por exemplo, aqui, eu tenho dia, mês e ano. Eu quero que ele me deixe essa coluna aqui só com um mês. Então, se eu colocar, eu quero texto entre os delimitadores. Aí, delimitador de início, de fim. Ó, ele me deixou só com um mês. Porque eu coloquei que ele extraísse o que tivesse entre uma barra e uma barra. Mas se eu pedir para ele me extrair o que tivesse entre uma barra e 00. Então, ó, ele me dá um mês e o ano. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, uma barra, então ele vai procurar o primeiro que eu quero, e aqui o 00, que é a minha hora. Então, ele vai procurar, vai até o último e vai pegar o que tem entre esses. Também aqui é mesma questão dos demais. Aí você pode dizer se eu quero que ele leia do início ao fim, ou do fim ao início, se eu quero que ele, a direção, né, que eu quero que ele busque, e o número de delimitadores para ignorar. Como assim? Aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho 00, né, minha hora, tenho o meu segundo, e eu tenho o meu minuto e o meu segundo. Eles são separados por esse ponto e vírgula. Por esses dois pontos, na verdade. Então, aqui, se eu selecionasse, né? Eu quero que ele me separe da barra até os dois pontos. E aí, se eu não fizer nada, ele vai me trazer o quê? O mês, o ano, né, e o 00, que é o que está até o primeiro dois pontos. Mas aí, se eu coloco aqui para ignorar um delimitador, seria esse delimitador do fim, né? Porque eu coloquei para ele ler do início ao fim. Então, ele vai me trazer o minuto, a hora e o minuto. Por quê? Ele ignorou esse primeiro e ele me cortou só no segundo. Beleza? Aí aqui é mais por outras transformações que você pode fazer, né? Tem, quiser extrair só a data, então ele já calcula, tipo, ele coloca, tipo, no formato de data, e aí, ó, ele faz a diferença, só que aqui ele coloca num formato de hora. Então, eu teria que, tipo, converter para mês, para dia.
Então, se eu quiser extrair só o ano, só o mês, se eu quiser, tipo, colocar aqui início do mês. Então, aqui, ó, era 20/11. E aí eu pedi para ele botar tudo no início do mês. Então, virou tudo no início do mês. Aqui eu tenho, posso colocar final do mês, qual o dia do mês, o nome. Então, isso vai depender do seu objetivo. Mas aqui você consegue fazer tudo por aqui, da mesma questão com hora, né? Então, posso pegar só a hora, o início, o fim, minuto, segundo. Então, vai depender do seu objetivo. Aqui em adicionar coluna já é um pouco diferente. Então, só mudar isso aqui para a data de novo. Adicionar coluna já é um pouco diferente, né? Como o nome já diz. Ele vai adicionar uma coluna no seu modelo, na sua tabela. E aí você tem duas formas de adicionar. Essa primeira aqui, que é a coluna personalizada, é bom já ter assim, um certo nível de Excel para mexer, porque ela é o quê? Você vai escrever o que você quer. Então, caso dê tempo, no sábado, né, que a gente vai ter bem mais tempo para trabalhar, então eu quero trabalhar, tipo, conseguir trabalhar essa parte aqui, né, pelo menos dar um início, um pontapé inicial, para vocês já pesquisarem mais, porque só como exemplo, né, aqui é, tipo, é um pouco de lógica. Então, aqui é o if, e aí, tipo, eu seleciono a coluna que eu quero, e aqui eu coloco a condição que eu quero. Então, maior que zero, then, aí eu coloco, tipo assim, correios, entendeu? E aí eu zero. Então, essa parte aqui, você vai realmente escrever o que você quer que ele faça. E aí tem N funções que a gente pode usar aqui. Aí no sábado eu espero passar um pouco com vocês, mas a gente vai se ater mais à parte, assim, de função e caso dê tempo eu passo aqui de volta. Mas só para a fim, né, tipo, de curiosidade, para saber que existe. E aí, para aqueles que forem, tipo assim, mais curiosos também, qualquer coisa é só pesquisar a linguagem M do Power BI. E ele vai dar ali uma infinidade de funções que você pode colocar aqui. Mas que é mais a parte realmente de lógica. Então, só cancelar aqui, né? Só mostrar que tem. Aí tem essa parte aqui de coluna condicional. Então, aqui, essa coluna condicional, ele pode fazer quase a mesma coisa das colunas personalizadas, basicamente, né? Bem basicamente. Mas aqui eu também consigo, trabalhando, falando de if else, né? Que condição, eu também consigo trabalhar aqui. Então, que essa coluna condicional, ela vai adicionar uma coluna baseada em condição que você quiser. Então, por exemplo, aqui, né? Eu tenho, carregando aqui, para ficar mais rapidinho. Eu tenho 4 tipos de dados diferentes, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é um código do modal de envio da pessoa. Então, como a gente está falando de fatura, então, tipo, ele pode pedir para ser enviado por correio, por e-mail, SMS ou WhatsApp. Então, se eu colocar só pelo código, eu não vou saber o que significa, né? Outra pessoa pode, quando ela ver meu relatório, ela pode não saber o que é aquilo. Então, eu posso adicionar uma coluna baseado em uma condição. Então, tipo assim, colocando da coluna, é DS modal. Então, daí é você renomeia. Aí, se o meu DS envio, né, foi igual a uma condição, então eu vou colocar correios. E eu vou adicionando aqui, igual a 2. Aqui ele é bem intuitivo. Então, tipo, ele já deixa tu selecionar a coluna, já diz a condição. Então, é mais intuitivo do que escrever. Só 10,4, né, que a gente vê que tem 4, daí no WhatsApp. Então, caso, né, não fugir de tudo, aí eu vou botar 100 dados. Então, eu posso só adicionar, né? Vocês aqui adicionam. E aí, aqui ele já me dá uma coluna. A gente já adiciona a coluna de acordo com o que eu disse, ó. Se for 3, é SMS. Se for 4, vai ser WhatsApp. Então, aqui em cima, né, para aqueles que forem mais curiosos, ó, vão perceber
que aqui ele faz quase a mesma coisa lá. Ele aqui ele já deixa como se fosse dentro da lógica, dentro de uma linguagem de lógica. Então, sempre aqui em cima, você pode trabalhar dos dois jeitos. Ou você pode trabalhar aqui, né, já escrever nessa barra de formas o que você quer, que ele também vai entender. Então, se eu colocasse aqui, tem errado. Vou dar ligação, né? Fica mais. Então, ele já ia transformar, mesmo sem eu precisar abrir essa tela aqui. Então, tanto faz, tipo, mexer por aqui ou por aqui. Aí, se é a coluna condicional, aí como vocês podem ver, quando eu tenho aqui, ó, esse ABC123, quer dizer que ele não soube reconhecer o tipo de texto. Ele não soube reconhecer o tipo de dado. Então, ele está com dado, se você for colocar aqui, ó, tipo de dado está qualquer. Então, sempre quando você adiciona uma nova coluna, ele não tem essa inteligência de já identificar. Tipo, algumas vezes ele nem sempre ele identifica o correto, ou ele deixa assim qualquer. Então, cabe você vir aqui e aí, você quer texto, então eu vou alterar para texto. Mas aí é isso. Aí aqui, da mesma forma, tem as outras, né, coluna de índice. Se você quiser... Aqui eu já tenho o meu índice, né, eu tenho o meu ID, que é o meu identificador, que vai de 1 até N linhas. Mas, por exemplo, se eu não tivesse, se eu quisesse, sei lá, saber quantas linhas tem, né? Se eu quiser contar. Então, posso adicionar aqui uma coluna de índice, e ele já vai adicionar essa coluna para fazer essa minha contagem, para saber quantas linhas eu tenho. E aqui, nessa chavezinha, né? Você escolhe, eu quero que ele inicie do 1 e ele conte de 4 em 4. Então, tipo, ó, 1, 5, 9, 13, ele vai acrescentando sempre mais 4 ao número anterior. Então, isso vai 1 e começando em 1. Então, tipo, ele vai fazendo sequencial começando no número 1. E aí, essa é a coluna de índice, né? E aqui você personaliza, do mesmo jeito que tem aqui nessa chavezinha, nessa engrenagem, na verdade. E daí, aqui tem a parte também de duplicar a coluna. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui eu tenho a minha DT Faturamento, né? Voltei para ela. E eu tenho uma coluna de data, tenho minha data, tenho a minha hora. Então, vou duplicar aqui, porque eu quero que nessa coluna aqui eu fique só com a hora, né? Eu quero transformar isso daqui para data. E aqui eu quero ficar só com a hora. Então, eu posso duplicar minha coluna e fazer essas modificações. Então, também é por aqui. Aí, formato, eu já falei, extrair também é a mesma coisa dos demais. E aqui é também algo que eu vou, se der tempo, eu passo no sábado. Mas é porque é mais... São funções novas que ele colocou, mas é mais voltado para a área de Data Science. É, tipo, para quem também for curioso para essa área, quiser explorar essa parte aqui, né, de inteligência artificial, fique à vontade para explorar. É muito bom, tem muitas funções boas aqui. Então, por hoje é isso, né, tipo aqui, né, dessa parte de transformação. E daí, uma vez que você transformou, uma vez que você fez o que você queria fazer, né, como eu falei, que ele vai ficar todas as alterações que você fez, é só você fechar e aplicar. Então, quando você fecha e aplica, ele vai carregar. Para quem está fazendo com Power BI também, tá dando para acompanhar?
Então, eu tô falando base bem pesada. Pronto. Então, ele carregou aqui. Aí, para onde é que vai esses dados, né? Vem para essa abazinha aqui, ó. Aba de dados. Então, aqui você consegue ver tudo que tem lá que você subiu lá, subiu de dados. Então, aqui nossa interfatura. E ela lá do jeito que a gente colocou. Então, data, aqui como data, o modal, como que a gente vai adicionar mais, o adito cliente. E a partir disso, você consegue fazer a sua visualização. Por exemplo, aqui tem a nossa parte de visualização, né? Parte que é tipo, que a gente vê mais. E aqui tem diferentes tipos de gráficos que a gente pode mexer. Então, a gente vai dar uma exploradazinha neles. E aí, por exemplo, tem esse gráfico de barras. Aqui é mais a parte, assim, a parte mais intuitiva, acho a parte mais criativa do negócio. Então, aqui você escolhe o tipo de visualização que você quer, e a partir disso você vai criando, você vai colocando da forma que você prefere, né? Que fica mais visual. Então, porque sempre o objetivo é o quê? Tipo, não é usar para fazer, tipo, só gráfico. Então, você sempre tem que se perguntar se a minha informação, se esse gráfico aqui, ele está fazendo sentido para quem vai ver. Então, como uma forma que ele não faria sentido, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, usar um gráfico de linhas, colocar no eixo aqui modal, e para você colocar é só você arrastar. Então, só vem aqui, arrasta para cá. E aí ele dá a opção, né? Tipo, aqui como não tem, como é só um campo de texto, ele não tem outro tipo de agregação. Como assim? Tipo, se eu colocasse aqui, ó, se eu procurar edito cliente, né? Arrastar aqui para os valores. Aqui você vê, ó, ele me diz se eu quero somar, se eu quero fazer a média, o mínimo, o máximo. Se eu quero contar distinto, ou seja, por exemplo, como a gente tem o faturamento de novembro a fevereiro, que foi o que a gente falou, então, se eu colocar a contagem, ó, se eu colocar aqui a contagem, ele vai me dizer que eu tenho 1 milhão de linhas, né? 1.048.535 linhas. Mas, na verdade, eu tenho 98 mil clientes, né, distintos, ou seja, tipo, um cliente, ele emitiu fatura mais de uma vez. Então, essa é a diferença entre contar os distintos e contar o todo. Então, sempre ver por aqui, você pode ver por aqui como é que tá, né? Então, aqui eu posso fazer a contagem, ou contar os distintos, e aqui a estatística, né? Dígito padrão, variância mediana. Então, por exemplo, aqui, né? Eu coloquei aqui, vou colocar a contagem. Eu quero saber, só arrastar mais pra cá, né? Por exemplo, eu quero saber, tipo, aqui eu consigo ver, tem muitos clientes no SMS, mas parece que tá descendo, né? Tipo, para fins de comparação, se eu quiser comparar, qual é o modal que tem mais? Aqui vai me dizer. Mas não fica tão claro, porque geralmente a gente faz. Então, por exemplo, se eu quero saber como é que isso aqui mudou em relação ao tempo. Então, por vencimento, ó, como eu falei, né? Aqui a gente está trabalhando com data. Então, ele já me deixa dizer, eu quero comparar, você quer só por ano, você quer trimestre, você quer mês, você quer dia. Então, ele me deixa dizer, né, controlar a que nível de detalhamento, ou só se você colocar aqui, né, só o determinamento, ele vai fazer um eixo, ele vai automaticamente fazer o eixo por data. Ó, 1 do 12, 3, 5. Então, ele já vai fazer o eixo por data sem necessidade de detalhar mais ou menos. Então, só deixar um pouquinho mais. Então, vamos voltar aqui para as datas, né? Aí, por exemplo, aqui eu estou comparando por ano. Aqui, se eu descer, né, aqui ele deixa você expandir.
ele para você comparar para o próximo nível. Então, a gente tem aqui trimestre. Então, ele já fala, trimestre 4, trimestre 1 de 2020. Se eu descer mais um pouco, ele vai me comparar por mês. Então, o ano, trimestre 4, mês de dezembro, janeiro, fevereiro. Então, a gente já, claramente, a gente vê que teve uma queda. De janeiro para fevereiro. Janeiro a gente teve um pico, fevereiro a gente teve uma queda. Então, a gente usa mais isso aqui para comparações temporais. Eu vejo, ou ver o acompanhamento mesmo ao longo de um eixo de tempo. De hora, mas é mais usado para isso. Então, por exemplo, não quero comparar por trimestre. E aí você vem aqui no xizinho, vem aqui no xizinho do trimestre, você apagar. Então, da próxima vez que eu vou subir aqui, né? Então, eu tenho o ano. Uma vez que eu desço, ele já vai descer para o mês. E se eu descer mais ainda, né? Porque aqui eu estou indo a nível de dia, então ele vai descer para dia. E aí aí você vai escolhendo para onde que você quer. Então tem essa opção aqui, né? Que ele vai descer para o próximo nível. E aqui ele vai descer, tipo, para o próximo nível, mas de maneira ordenada. Como assim? Vocês percebem que aqui ele está indo de 2019 a 2020, né? Então, se eu descer aqui para o próximo nível, vai expandir todo o campo a um nível abaixo da hierarquia. Então, a hierarquia que é ano, mês e dia. Então, se eu vou aqui, ele vai começar de dezembro de 2019, vai continuar seguindo a hierarquia de data. Então, ele vai começar em 2019, janeiro e fevereiro. Já se eu fizer assim, só ir para o próximo nível da hierarquia, próximo nível é mês. Então, aqui ele segue, né? Ele expande a um nível abaixo. Então, ele sai do ano e vai para o mês. E aqui ele só vai para o mês, tipo, ele ignora o ano. Então, vocês veem que o primeiro mês aqui, ele é janeiro, fevereiro e dezembro. Não necessariamente ele está seguindo a ordem cronológica, ele só está seguindo a ordem mensal. Então, janeiro vem primeiro, depois fevereiro, depois dezembro. Mas isso aqui não faz sentido se eu quiser comparar uma evolução histórica. Entenderam? Tipo, ficou claro aqui. Aí, por exemplo, aqui você pode fazer da forma que você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser, aqui nesse pincel, né, onde você vai formatar o seu gráfico, então eu posso, aqui, do jeito que tá, eu posso mudar a forma do gráfico sem eu precisar arrastar de novo os meus campos. Então, se eu quiser, no lugar de um gráfico de linhas, um gráfico de barras. Então, eu só transformo aqui no gráfico de barras e deixo aqui do mesmo jeito que tá. Aí, por exemplo, se eu quiser um gráfico por modal, né? Então, eu só venho aqui, arrasto, faço a legenda do meu gráfico, então ele já separa. Então, eu já deixo separadinho, ele já faz essa relação aqui, faz essa relação de acordo com a tua legenda. Então, só um detalhe, né? Eu vou inserir aqui. Da mesma forma que a gente fez a coluna personalizada, eu vou fazer aqui uma tabela. Então, aqui eu tenho o ID. Então, aqui eu vou botar o nome. Para você inserir, você vem aqui, tá? Inserir dados. E aí você pode fazer uma tabela mesmo manual. Então, vocês têm que inserir uma tabela modal fatura, né? Então, só para ficar claro a questão que eu tinha falado na aula passada. Se eu vier para cá, para essa parte dos relacionamentos, sei que eu criei lá uma tabela de modal. E ela tem o ID e ela tem a descrição. Então, supondo que eu não criasse uma coluna personalizada lá daquela, né? Vocês estão vendo que aqui ele separou direitinho, porque já está ligado com o que tem aqui. Já é uma coluna daqui da própria tabela. Se eu fizesse aqui, ele nem ia
conseguir identificar um relacionamento. Então, é só o ID, tá ligado com o DS Envio, aí eu arrasto. Ele criou porque aqui tem muitos e aqui só tem um. Então, tipo, se eu vier para cá, ó, ele já identifica e já classifica. Então, essa era a questão lá aqui da aula anterior. Se eu não criar, tipo, isso daqui certinho, na hora que eu tiver aqui, ele não vai identificar. Por exemplo, se aqui eu tivesse... Só apagar um aqui. Ela já não deixa, por quê? Porque aqui eu tenho um valor em branco. Então, se eu aplicar, ó, ele não contém valores em branco. Então, não consigo fazer o relacionamento correto. E aí, vou descartar, né? Deixar de estar aqui. Mas aí era isso que a questão dos relacionamentos, essa questão, essa etapa, né? Se eu não tiver certinho, se eu excluir aqui, aí lá ele já não vai deixar fazer como legenda. E aí isso se aplica às outras tabelas também que a gente estava querendo relacionar. Então, por exemplo, né, voltando para cá. Aqui nessa parte do pincel, a gente formata o nosso gráfico. Então, aqui é a parte mais de design da coisa. Então, tem um eixo, né, que eu posso mudar aqui o tipo de eixo. Se eu quero contínuo, ou se eu quero categórico, tipo... Aqui, ó, ele já mostra 2019 dezembro, 2019 janeiro, fevereiro. Então, aqui o eixo X, tô voltando para cá para cima. Se quiser contínuo, aí, geralmente, aí ele já, quando tu desce, aí ele fica, já assim, com os dias direitinho. Então, quanto mais vai descendo, mais a configuração dele vai mudando, porque ele não vai precisar mais se adequar. Então, vamos deixar aqui no este dia, né? Então, tipo, tu pode mudar a cor. Geralmente, o Power BI vem sempre com essa cor cinza aqui e o texto muito pequeno. Então, você pode mudar aqui, tipo, 9 dá nem pra ver. Faz tipo um 12, entendeu? Pra já ficar mais visualzinho. Você pode mudar a fonte, largura, se deixar os rótulos bem mais agrupadinhos, que você pode concatenar, ou o título se você vai colocar título ou não, então tem que ativar e desativar. Aqui ele já coloca automaticamente no como está a sua coluna, né? Então aqui ele botou DT vencimento, porque a minha coluna se chama DT vencimento. Então, se eu mudasse aqui, no lugar de botar DT vencimento, fosse data, botar data vence, né? Então, ele ia mudar aqui, ó. Ele coloca aqui do jeito que tá a minha coluna. E eu também posso vir aqui e mudar para o título que eu quero. Então, se eu botar DT vencimento, viram que ele já mudou, ó. Aí aqui é mais questão de fonte e tal, se você quiser mudar. Aí da mesma forma para o eixo Y, você também consegue mudar, né, direitinho. Texto, mudar a cor. Que padrão mesmo dele é sempre muito pequeno e cinza. Então, aqui você vai deixar do jeito que você quiser. As cores dos dados, se você quer mudar a cor. Então, por exemplo, aqui, vamos botar de novo um modal, né? Eu posso mudar aqui, ó, ele vai já me dar a opção de mudar para as cores que eu quiser. Então, tipo, eu colocar aqui, tipo, ele já vem com essa paleta pré-definida, mas também você pode procurar paletas diferentes. Tipo, se eu for aqui, ó, tem um site que eu sempre uso, que é esse aqui da Adobe. Então, para quem gosta mais de design, eu sempre uso esse, porque ele já me dá uma paleta completa. Então, eu só venho aqui, copio, e eu venho aqui personalizar a cor e colo. Então, eu gosto muito de usar, porque as cores são bem limitadas aqui. E ele não deixa de usar, tipo, eles vêm com esse padrãozinho de cor, mas não são todas as cores. Então, para a galera que gosta mais de design, pode fazer isso também, de boa.
E um plus, né, para quem também gosta mais de design, você tem como editar as cores padrão. Então, geralmente o que eu faço é isso, eu venho aqui no site da Adobe, faço uma paleta de cores para mim, e aí eu só venho aqui no tema e edito as cores que eu quero. Tipo, aqui tu também pode colocar as cores no lugar de tu precisar ficar copiando, colando. Então, se eu disser, tipo assim, que a cor vai ser essa daqui, então ele já vai criar, ó, uma paleta de acordo com a cor que eu coloquei. Vocês viram que eu troquei o azul pelo vermelho. Então, já faz esse degradê de acordo com a cor que eu coloco. Então, aqui eu só posso mudar a cor, né, dos meus dados aqui. Só mudar para ficar mais diferentinho. Rótulos de dados, ela como se fosse a legenda. Então, aqui, ele não está aparecendo porque está muito juntinho. Daí, eu coloquei para ficar na horizontal. Se eu colocar na vertical, ó, ele já aparece. Só para ficar ficar maior, né? Ele já aparece aqui para vocês. Então, aqui na vertical, ele já aparece, né? Mas se eu colocar na horizontal, como ia ficar muito coladinho, e daí ele não coloca. Mas, por exemplo, o mês, ó, se eu subo para a barra de mês, como é mais espaçado, então ele já deixa você colocar. Aí você vê, tipo, qual que é o melhor para você, né? Se for descer para dia, não precisar de detalhamento, então pode deixar horizontal mesmo, e quando subir para a mesa, ele já vai dar esse detalhe. A posição, né? Se você quer onde é que fique, período central. E aqui é mais parte de rótulo. E também você pode personalizar. Se eu quero mostrar a tela de fundo, né? Tipo, dependendo da cor que você coloca, talvez precise. Então, ele deixa você colocar uma tela de fundo aqui. E você pode personalizar, né? Tipo, eu vou desativar aqui essa tela. Então, eu quero que para Correios eu posso ter eu quero que ele mostre, entendeu? Então, só o Correios ele vai ficar com a cor personalizada. Eu quero que para e-mail o meu rótulo ele não mostre, então ele já some. Então, você pode personalizar de acordo com o seu gosto, né, e seu uso. Aí, rótulos totais. Tipo, para ele mostrar o total aqui, então ele vai mostrar a soma da sua coluna. Da mesma forma do outro também é personalizável. Então, você pode mudar o que você quiser aqui. E aí, tipo, dividir positivo e negativo, né? Caso tivesse valores negativos, ele ia dividir. Aí a área é também a área do gráfico. Então, você pode colocar uma tela de fundo aqui. Se você não quiser colocar essa tela branca, então ele deixa você colocar uma imagem e tal. Aí o título do gráfico também é personalizável. Automaticamente ele já dá um título de acordo com o que você faz. Por exemplo, aqui, ó, eu estou dando contagem de cliente, porque eu contei aqui os clientes, mas se eu colocasse soma, ó, ele já ia substituir só por ID cliente, porque eu não estou fazendo nada. Então, média. Então, ele ia falar média de ID cliente. Automaticamente, ele já dá o nome para o seu gráfico, de acordo com o que você está fazendo. Então, posso tanto mudar aqui, por exemplo, colocar quantidade de faturas. A quantidade de faturas por ano, mês e o modal, que é a minha legenda, né? Se eu colocar tipo tipo de envio, ele já muda aqui automaticamente. Ou também você pode definir um título padrão. Então, tipo, se eu colocar aqui por tipo, se eu mudar aqui, independente do que eu coloque, ele não vai mais mudar. Só vai mudar aqui na legenda, ó. Mas o meu título, como eu deixei fixo, então ele não muda. Aí a parte de tela de fundo também é para personalizar aqui essa parte que tá branca, né? Então você pode colocar a cor, você pode fazer o que você achar melhor aí. Aqui é a parte de design mesmo, então você pode desativar ou ativar. E tem a parte de borda, se você quiser, porque quando você deixa o gráfico assim, ó, ele fica solto.
Então, às vezes você colocando assim, vários gráficos, aí fica, onde é que termina um, onde é que começa o outro. E aí você pode colocar a borda também. Então, tipo, é a mesma coisa dos outros, você escolhe a cor que você quer, e aí o tipo de arredondamento, né, da borda, se quer uma borda mais arredondada, uma quadrada. Sombra, né, para deixar ele destacado. Então, daqui você pode aplicar tanto para qualquer tipo de visualização, nessa parte mais de design e tal. E dica de ferramenta é o quê? Por exemplo, deixa eu ver se eu abrir aqui. Tá dando para acompanhar, tá rápido, para quem tá, para vocês aí. Tá tranquilo o ritmo? Ó, aqui, ó, é um Power BI, é um arquivo que eu baixei da internet mesmo. Então, é bom usar para estudo. Vocês veem que tem várias tabelas aqui. E aí, caso dê tempo sábado, né, a gente vai passando mais um pouco por elas, ó. Um exemplo assim real, né? Como é que funciona toda a parte de ligação entre as tabelas, o que que se liga com o que. Ó, aqui é bem real, que é um relatório de vendas. E aí, o que que seria essa dica de ferramenta? Você está vendo, quando eu coloco aqui em cima, ele me aparece um explicativo a mais, né? Então, isso aqui é a dica de ferramenta, é o quê? É o que tu vai mostrar para a pessoa que está consumindo o teu relatório, um detalhamento a mais, se você quiser. Então, aqui ele já optou por não mostrar, ó. Mas, por exemplo, aqui também não. Mas aqui, se eu quiser mostrar o que é o produto, eu já mostro aqui para a dica de ferramenta. E aí, como que você faz isso? Né? Se eu selecionar aqui esse relatório, a dica de ferramenta dele, ó, tá indo, vamos lá para aquela página. Ele colocou uma dica de ferramenta, né? Ou a pessoa que fez, página de relatório. E aí, se a gente ver aqui, ó, Net Sales Tooltip. Então, eu venho aqui e ele coloca o produto, ó. Então, ele vai filtrar de acordo com o produto que está selecionado lá. Daí, é só, voltando aqui para o início, né? Eu digo aqui o que que eu vou querer, né? Página de relatório e só formatação. Então, mas pode colocar padrão, né? O que é o padrão? Se eu quiser colocar, tipo, sem nada, então aqui eu já assumiu, ó. E aí, se eu posso deixar mesmo do jeito que estava. Aí, primeiro você tem que fazer, né, uma página para usar como dica de relatório. Então, da mesma forma que também fez, ó, return to tip. Então, você foi aqui, página de relatório, e ele fez essa visualização. Aí, é por isso que é importante ter essa questão de como que as tabelas são relacionadas, porque aqui, como eu estou colocando, ó, meu gráfico ele está sendo filtrado por categoria, por segmento e por produto. E aí, automaticamente, ele já vai filtrar as minhas dicas de acordo com o que está filtrando aqui. Então, a dica de ferramenta é isso. É realmente algo a mais que você vai mostrar que talvez colocando aqui não ficasse tão visual. E aí, de edição mais é isso, né? Então, tem a diferente tipo de gráfico. Aqui é um gráfico quantitativo. Então, vocês estão vendo ó, que tem 92 mil, ele mostra a quantidade fechada, realmente. 91 mil é o valor. Tem esse daqui, né, que seria a versão dele em pé. Esse daqui é o clusterizado, ou seja, é o gráfico de barras, né, do Excel, barras diferentes.
Então, tem esse tanto em pé como deitado, mas aqui não muda muito, ó. Sempre você vai ter esses três elementos, né? O eixo, que é no que, o que os seus dados vão estar dispostos, legenda, se você quiser ou não filtrá-los, e o valor. Então, sempre assim, a maioria das vezes, né, vai trabalhar com esses três informações. E aí, da mesma forma aqui, ó, a mesma configuração. Aí aqui a diferença desse aqui, né? A gente estava nesse gráfico aqui de colunas empilhadas, e aí tem esse aqui que é de colunas empilhadas 100%, que é o quê? Aqui ele já vai mostrar a porcentagem. Então, a gente vai tanto mostrar a quantidade, né? Mas o foco dele é mostrar percentualmente como que está dividido. Então, aqui por modal, não muda tanto assim. Tipo, tá 25, 25, 24. E mas aí, tipo, se eu colocar, sei lá, vai que tenha algum produto, né? Que se destaque mais. Daí, tipo, ele vai colocar isso percentualmente. Então, aqui não faz sentido, né? Esse daqui faz sentido o quê? Quando eu tenho algo a comparar. Então, se eu quiser, tipo, comparar, faz sentido eu colocar esse daqui de 100%, porque ele vai mostrar a diferença. Mas se eu tiver, tipo, só o gráfico, se eu quiser só a evolução por mês, por exemplo, aí eu posso usar esse daqui de o normal mesmo quantitativo. Aí, como eu falei, tem um gráfico de linhas, né, que é aquele que a gente estava utilizando. Esse aqui é o diário, que é quase a mesma coisa de linha. Ele é bom para quando também você quer comparar dados diferentes, porque, tipo assim, ele já sombreia o que você quer. Aí tem esse aqui, que também é como se fosse um gráfico de área, ele é mais sombreadinho. Mas sempre vocês estão vendo, ó, que tem essas três informações: o eixo, legenda e valor. Eixo, legenda e valor. A não ser em gráficos, assim, por exemplo, esse aqui, esses dois aqui, é gráfico de linhas e gráfico de colunas. Então, aqui, né, eu posso colocar dois valores. Se eu quiser, tipo assim, por exemplo, eu colocar a quantidade de faturas, né, que eu estou fazendo a contagem, e nas linhas eu quero contagem distinta. Então, aqui eu tenho 350 mil, e aqui, tipo, eu tenho 97 mil. Então, tipo assim, eu tenho para dezembro, né? Então, 350 mil registros, mais distintos eu só tenho 97 mil. Então, você pode esse aqui, né, esse de linhas, você pode comparar isso, pode colocar dois valores para comparar. Da mesma forma, esse daqui também, só que a diferença desse é o quê? Aqui, se eu tivesse uma série, deixa eu ver se ele mostra aqui. Aqui ele vai mostrar separado, vai mostrar junto, na verdade. Então, numa mesma coluna, ele está mostrando junto. Ó, aqui, esse outro, né, que é o de colunas agrupadas, ele já vai fazer uma coluna para cada tipo de dado que você tem. Então, aqui ele está colocando a quantidade, né, também é a mesma informação, mas aqui é a forma como você vai passar. Então, para fins de comparação, por exemplo, se tivesse uma diferença muito grande entre, entre o WhatsApp e o SMS, né, o 3 e o 4, aqui de cara eu ia conseguir ver que ia ser discrepante. Então, como está separado aqui aleatoriamente, né, aí ficou bem igualzinho. Mas de cara eu consigo ver se há uma diferença entre um e outro. Aqui talvez não fique tão claro, porque como ele está empilhado, então visualmente pode ser que não fique tão claro, porque o ser humano mesmo, ele, para ver assim, diferença visual, geométrica, é bem mais complicado. Aí faz de opções, tipo, ele mostra. Aqui também é muito pro eixo, então ele mostra tipo o que você quer. Só que aqui ele tá sem opção, mas se eu colocar aqui, olha, já me mostra como é que tá a evolução disso. Tipo, aqui começou com muito, tipo,
e ele mostra o percentual de mudança de um mês para outro. Então, vocês estão vendo, ele está mostrando aqui do lado o percentual. Então, ele dá mais detalhes. Aí, cascata, que acho que é um pouco conhecido para quem trabalha com projeto, o quanto que cada parte está influenciando no todo, né? Mas também da mesma forma. Aí, aqui, tipo, se você quiser dividir, aqui não faz muito sentido, porque eu estou dividindo só pela coluna que tem aqui. Mas aqui também é como se fosse a clusterização que você quer usar para o seu gráfico de cascata, nessa parte aqui de divisão. Aí, para quem trabalha muito com vendas, né? Tem aqui o famoso funil. Então, você pode fazer o funil de vendas aqui, tipo, tipo, mas talvez com essa tabela aqui não fique tão claro. Mas tem como eu fazer, tipo. Deixa eu subir aqui outro dado. Com a outra tabela que a gente tem. Passou rapidinho. Esse arquivo aqui que também está lá. É o Jornada 27 2020. Só para ficar mais claro a questão do funil. Eu não vou nem tratá-lo tanto assim, não. Só subir e carregar. Só pra gente ver aqui melhorzinho. Então, aqui eu tenho quantidade enviada, quantidade entregue. Então, você já vê que já dá essa quebra aqui, ó. Tanto aqui eu tenho um SMS, né, uma campanha, e aí aqui eu consigo ver de cara que a gente perdeu 10%. Só entre a etapa de envio e a etapa de entrega. Então, aqui eu consigo fazer o funil, por exemplo, tem as etapas de até a aquisição do cliente, então ligação, respondeu e-mail, não respondeu, visitou, não visitou. Então, aqui a gente consegue ver onde é que está o gargalo, né? Então, aqui tem como você fazer o funil também. Então, aqui é só a diferença dele, né? Vocês estão vendo que só tem dois tipos de coluna que você vai usar. O grupo, né? Que é no que você vai querer agrupar. Então, por exemplo, se eu tivesse um log de uma página, e aí esse meu dado é dividido, eu tenho página inicial, da página inicial ele vai para a página de preenchimento dos dados eu tenho, tipo assim, só para ficar mais claro, né? Só inserir rapidinho aqui. Tenho página inicial e tenho mil pessoas. Dados, tenho 900. Página 3. Então, só nomear aqui. Então, meu grupo vai ser a página. E aí, ele já separa, ó, de acordo com o grupo que eu coloquei. Então, o valor do grupo aqui vai ser a tua divisão. Então, vai ser a etapa que você quer que ele afunile. A estrutura da tabela é assim. Então, você vai ter, só aqui, o seu grupo, né? Então, aqui, por exemplo, supondo que eu tenho um site, eu quero saber em que etapa desse site, em que etapa dessa jornada meu cliente está parando. Então, no log você tem página inicial, vieram 1.000 pessoas, beleza, clicou no link e foi para minha página. Da página inicial para os dados, eu já estou vendo, está morrendo já
9%. Da página inicial para a página 3, ele tanto mostra, ó, o percentual do teu grupo, né, atual em relação ao primeiro, como percentual em relação ao anterior. Então, por exemplo, eu vejo que, tipo, quem completa daqui para cá tá morrendo 9%, daqui para cá tá morrendo, só tá avançando, na verdade, 57%. Então, eu tô perdendo aí 43% de pessoas da página 1 para a página 3. Aí, por quê? Então, funil ele vai servir muito para isso, para já saber realmente os gargalos, né? E aí, você pode tanto aqui, pode fazer por grupo ou sem, né? Que só se você fizer sem, ele não vai saber com que ele vai dividir. Então, a não ser que você coloque valores diferentes, que é o que a gente pode, é que a gente vai aprender no sábado, né? Como é que a gente vai fazer medidas para fazer. Porque aqui vocês estão vendo que a gente está trabalhando só com os dados puros e simples do jeito que ele vem na sua tabela. Mas se eu quiser, tipo, uma soma personalizada, se eu quiser um cálculo distinto, filtrando uma condição, aí se eu quiser a média, filtrando outra condição, então isso a gente vai precisar de medidas, né? Então, a aula de sábado vai ficar muita parte das medidas, a gente vai ver algumas funções, para complementar mais a parte aqui da visualização. Porque nem sempre, né, na verdade, a maioria das vezes a gente vai trabalhar com o dado puro e simples da forma como ele vem aqui. Então, por exemplo, aqui, só um exemplo, né? Aqui eu tenho, abrindo aqui, ó, eu tenho 186 mil linhas, né? Vamos estudar essa base de dados aqui, que é a jornada 27/10/2020. Também está naquela parte do Drive. 186 mil linhas e eu tenho 65 mil valores distintos, ou seja, foram enviados essa quantidade de SMS, mas eu só tenho 65 mil clientes na minha base. Então, logo se vê que, tipo, mais de um SMS foi enviado por cliente. E se eu fizer, tipo assim, a soma da quantidade entregue, eu vou somar mais de uma vez por cliente. Então, às vezes, eu quero saber, tipo, só de cara a percentual de entrega. E daí eu não, se eu somar tudo, né, somar isso aqui e somar a quantidade de enviados, não vai, nem necessariamente vai refletir, porque, por exemplo, pode ser que um cliente ele esteja 0 em 1, e no outro, um SMS para ele tenha sido entregue, outro já não tenha sido. Então, essa métrica vai ficar um pouco distorcida. Para mim, seria melhor, por exemplo, contar dos meus clientes distintos, né, desses 65 mil, quem teve SMS entregue e quem não teve. Que seria já um número mais fechado, um número mais assertivo. E aí, isso a gente consegue fazer através das medidas. Esses filtros, esses cálculos para implementar mais a nossa visualização. Mas, tipo, em relação às visuais, né? Só terminando aqui esses últimos minutos. Tem a parte de dispersão, que é um gráfico que a gente conhece muito quando da faculdade, né? A gente usa muito no Excel, da mesma forma aqui, que não vai fazer sentido porque conta do eixo, mas aqui eu tenho data. E aqui, vou botar aqui outro valor aqui. Então, tipo, aqui trimestre, só fechar. Então, aqui tem 3 dias, né? Então, 3 dias de envio. Mas vamos puxar para cá, de fatura que tem mais, né? Então, você já consegue ver, ó, pelo tamanho e do... que eu coloquei que o tamanho, ou seja, vai ser a contagem dos meus valores. Então, a gente consegue acompanhar, aqui já tem menos, aqui tem mais, então, gráfico de dispersão. O de pizza, que é super conhecidíssimo, na verdade. Aqui, só mudar tipo de visualização, né? Então, é só a legenda e o valor que você quer. Aí tem esse, né, que é o de pizza, e tem um aberto. Aqui é o árvore,
Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar isso aqui, né? Usando esse daqui, nome e entregue. Então, ó, eu consigo comparar, tipo, por tamanho, né? O que é mais por tamanho mesmo, que a comparação. Então, se eu tivesse mais dados, ele ia separar bem espaçado. Deixa eu só mudar aqui. O valor. Então, tipo, ó, ele já separa, ele vai criando as divisões de acordo com a quantidade do tamanho, né? Você da quantidade de divisões que você tem. Aí que é mapa também. Tem aqui, que é um indicador de KPI. Então, aqui é o valor que eu quero. É muito bom para acompanhar a métrica, tipo, percentual de atingimento. Aqui você pode colocar o valor mínimo, o valor máximo, o valor, o seu objetivo. E, então, por exemplo, aqui só... Eu vou esticar só uns minutinhos, só para terminar essa parte aqui. Colocar aqui. Valor mínimo 10, 100, 67. Então, subir aqui. Detalhe. O valor. Então, aqui o valor mínimo são colunas diferentes. Vou ver aqui de novo. Então, aqui, o valor mínimo, o valor máximo e aqui o meu valor de destino. Então, ó, tá vendo que aqui ele começa do mínimo, né, ele começa do 10, vai até o 100 e aqui é onde eu tô, no 67. E aí você pode, tipo, personalizar também aqui, como é que vai ficar o eixo, as cores dos dados. Porque aqui, como eu não disse, tipo assim, eu quero meu valor, então ele tá em branco, ele não sabe o que é isso. Então, se eu tivesse um coluna aqui de descrição, percentual de atingimento e tal, era só colocar aqui na legenda, e aí ele ia mudar aqui. Eu posso escolher, tipo, as cores dos dados, como é que eu quero que ele preencha, e aí isso tudo muda aqui na formatação. Então, só que é o cartão, tipo, é só mesmo para você mostrar, tipo, o dado mesmo, não puro e seco, não tem visualização, não tem nada. Então, se eu quiser, tipo, por exemplo, aqui, quantidade de clientes, depois só que ele está somando, você tem que ver aqui o que ele está fazendo. Então, tipo assim, ele sempre vai, teoricamente, assim, vai na soma, né, geralmente. Então, aqui, quantidade de faturas. Se tipo, é só mesmo contagem, eu posso botar o que eu quiser. Quantidade, mesma coisa, contagem distinta. Aqui, de linha múltipla, ele vai te deixar dar mais de um resultado. Então, se eu colocar aqui, ó, de fatura, ele ia me deixar colocar dois valores. Aqui no simples ele não deixa. E aqui também é de KPI também. Então, é a mesma questão da comparação. Então, você coloca indicador, sua meta,
e aqui em qual eixo ele vai estar trabalhando. Aí aqui é caso você queira fazer um filtro, nessa parte de segmentação de dados, ele filtra aqui. Aqui você escolhe como é que você quer, se é listo, se é suspenso. E aqui, em geral, é onde fica mais bonitinho, que você pode quitar realmente as caixinhas, que se colocar em horizontal, aí vai ficar realmente os botões. Então, também é personalizável, você pode editar aqui a como você quer, a cor, se vai ter fundo, se não vai ter. E tabela e matriz. Então, a diferença delas é o quê? Que a tabela ela vai acumular só numa linha, né? Então, se eu colocar, tipo, aqui, ele vai acumular numa linha só. E aí, se eu colocar o modal, ele vai só ficar por linha. Deixa eu aumentar aqui. Ó, só vai preencher linha e preencher coluna. Mas a matriz não, ela te deixa escolher que coluna tu quer, ó. Então, por vencimento, eu tenho isso no correio, eu tenho isso no e-mail, SMS, WhatsApp. Ou seja, a forma mais clara de tu mostrar quando tu tem divisões. Então, aqui eu teria que, tipo, contar tudo, e aí talvez, fazer um filtro, né? Fazer um filtro aqui, eu quero e-mail. Então, ele ia me selecionar só o e-mail. Eu quero o SMS. E isso com tabela, com matriz, não. Tu já consegue colocar aqui o modal, né, que ele tá somando. Tu já consegue colocar aqui o modal que tu quer, né? Tipo, a divisão, a legenda que tu quer. E aí, ele já separa. Então, se eu quiser, tipo, por exemplo, que eu não quero modal. Eu quero o contrário. Isso daqui traz o vencimento para cá. Então, ele já vai separar por vencimento, ó. E aí, eu posso colocar aqui, não quero o vencimento todo. Vou querer só mês. Então, só isso aqui, ó, ele deixa por mês. Então, a matriz, ela te dá mais possibilidades. E esses dois aqui para quem, aqui é para R, pode subir um script de R aqui para tratar teu dado, como também pode subir um script de Python. Aqui no Python é mais visualização, então, tipo, não sei quem sabe Python, mas, tipo, quem mexe com Matplotlib, com essa biblioteca de visualização, acho que Seaborn também, ele deixa subir um script aqui. Fica muito pesado, não sei se, tipo assim, vale a pena diminuir a performance por conta disso, mas já vi na internet resultados bem legais. Então, vai depender do teu processamento. E aí, aqui é mais visuais, tipo, novos, né? Tipo, tem a árvore hierárquica, que ele mostra. Aqui tu pode dizer, né? No que tu quer analisar, ele, tipo, diz onde é que está a maior parte das tuas coisas. Então, eu quero que ele me diga onde é que está o valor mais alto. Então, ele vai abrir, ó, por mês. Então, ele vai dizer, ó, o valor mais alto está em janeiro. Segundo fevereiro, segundo aqui, de janeiro. Então, eu posso ir abrindo. Então, aqui em janeiro, ó, tem Correios, 60 mil, 155, segundo e-mail, 60 mil, e 17, terceiro SMS. Então, ele deixa tu fazer realmente essa quebra de acordo com o que tu colocou aqui. Então, aqui eu estava vencimento, e aí só por modal ele já me diz a quantidade. E aí, caso você, não, tem algo que não me serve. Você pode aqui obter mais visuais na loja do Power BI. Então, você pode baixar, né? Você só ele abrir aqui. Não, só carregar aqui de leve. Mas quando carrega, deu para acompanhar? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu repita, assim, no sábado? Ou tá tranquilo? Como é que tá a simulação de vocês até agora?
Por demais aí, tá? Deu para acompanhar de boa? Então, tipo, aqui abriu, é que tu consegue escolher mais visuais que tu quer usar. Então, vai depender muito do teu objetivo, né? É que ele deixa escolher tudo, então, tipo assim, tem os que já são certificados pelo Power BI, esse que tem o, esse tem o certificadozinho, tipo, verificado, né? São do Power BI. Os outros são de servidores externos que as pessoas desenvolvem e sobem para a loja, né? Mas aí você pode navegar aqui só pelo que é certificado. E aí você pode escolher o que você quiser. Ó, lá no Power BI tinha aquele de KPI, então aqui ele já tem outro de KPI, que aí tem mais funcionalidade. Esse daqui, ó, de Line.chart, que é tipo, ele já faz meio que uma animaçãozinha, ó, vocês estão vendo, do gráfico de linhas, né? Já deixa mais separadinho. Tem calendário, tem aqui slicer, por exemplo, vou trabalhar com eixo de data, vou trabalhar com eixo de quantidades, né? Então, tem como fazer um slicer aqui. Aí, drill down, né? O que é o drill down? É aquilo que a gente fez, né? Tipo, descer do ano para o mês, do mês por dia. Esse que é o drill down. Então, ele tem outras visualizações aqui, histograma, outro mapa, diagrama de Venn, né? Muito bom, assim, quando você quer saber o que está em cada base, realmente o objetivo do diagrama de Venn, né? Saber interseção, união, então deixa tu fazer isso, comparar. Então, tem uma infinidade aqui de gráficos que você pode usar, né? Tem um que é muito bom, tipo, para quem trabalha muito com texto, né? Que é esse, acho que daqui, o Word Cloud. Ele é muito interessante porque, por exemplo, você está trabalhando com o resultado de uma pesquisa. Você quer saber que palavras você repetiu mais naquela pesquisa. Então, o Word Cloud, vocês estão vendo aqui, ó, que ele já deixa grandinho as palavras que mais se repetem. Então, de cara eu sei que o pessoal está falando muito disso, eu sei que, tipo, estão falando menos disso, isso aqui está sendo o maior problema. Então, para trabalhar com texto, também dá para trabalhar aqui dentro. E aí você vai navegando aqui de acordo com a sua curiosidade, né? Você sempre tem que pensar, tipo, qual que é o meu objetivo? Então, aqui tem uma infinidade tem muitas visualizações, na verdade, né, que vocês podem utilizar, mas você sempre tem que pensar a pergunta inicial, né? O que eu quero mostrar com isso? E aí, a resposta vocês vão saber quando, tipo, tiver um gráfico, de cara eu consigo olhar para isso daqui e eu consigo ver que a informação é essa. Ou, não, isso aqui ainda está muito confuso, talvez seja melhor usar outra visualização. Mas ele te permite mudar, né? Ele te permite escolher a que você quiser e você vai editando e deixando da maneira que fique mais visual e que faça mais sentido para quem está vendo. Então, tipo, como eu falei, mais do que deixar bonito, deixar certo, deixar de uma forma que as pessoas vejam e elas já consigam enxergar a informação, né? Porque é muito aqui para questão estratégica. Então, tipo, sempre que você estiver desenvolvendo, se perguntar, né? Fazer assim, a análise inicial. Isso aqui tá bonito, isso aqui tá coerente. Então, acho que de hoje, passei um pouquinho do tempo, né? Perdão aí pela ter passado, mas espero que vocês tenham compreendido aí. Se tiver alguma dúvida, vocês estão abertos agora a falar, né? Sempre estiveram, mas se quiser falar mais, tirar alguma dúvida ou deixar alguma pergunta para no sábado, eu quero saber como é que faz isso. Então, vocês podem deixar as perguntas também, que aí no sábado eu já tento trazer. Quem não sabe, como eu falei, a gente vai ver a parte de funções, né?
a gente viu a parte de visualização, então, sabe, a gente vai ver mais a parte de função. Eu já mandei alguns datasets para vocês. Então, se vocês já quiserem ir explorando, se vocês já quiserem ir tentando fazer alguma coisinha para já ir treinando. E aí, no sábado, vocês trazem dúvidas, que a gente vai terminar de ver aquela parte lá de função e vai fazer, tipo, também bem na prática. Então, para quem ainda não baixou, baixe. E aí, o que tem para sábado é mais isso. Estudar as funções, alguns erros comuns que podem acontecer quando vocês estiverem fazendo, né, desenvolvendo, como é que a gente trabalha com função temporal, porque um ponto é que a gente sempre olha em relação ao eixo de tempo, né, então como é que a gente trabalha com o tempo, tipo, como é que ver como é que estava no mês passado, no ontem, então função temporal, trabalhar com datas, se der um tempo também, ver aquela parte lá da linguagem M, né, da coluna personalizada, e aí essa parte que vou deixar para o final. Então, por hoje foi isso, e aí fica aberto aí para vocês, se tiverem alguma dúvida, se tiver, e se não tiver, então, sábado a gente se vê. Show, Gabi, mais uma aula excelente, mas vindo de você é assim mesmo, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, a participação, e também a você, Gabi, por ter ido para essa aula.